A história começa quando 4 valentes aventureiros retornam à cidade real após derrotarem o Rei Demônio. O grupo é composto por Frieren, a maga élfica, e Mel, o sacerdote, Eisen, o guerreiro anão, e Mel, o herói. Quando eles se aproximam dos portões da cidade, Mel pensa em procurar um novo emprego, e Frieren se surpreende por ele já estar pensando nisso. Mel comenta que, mesmo tendo derrotado o Rei Demônio, eles ainda têm a vida inteira pela frente, e Mel diz que só quer um emprego onde possa beber, mas Mel lembra de que ele é um sacerdote. Ao chegarem na cidade real, eles são recebidos como heróis pelo povo. O rei expressa oficialmente sua gratidão no castelo, e há uma grande festa à noite. Mel compartilha com seus companheiros o plano do rei de erguer estátuas em sua homenagem, mas Frieren se lembra de quando o rei lhes deu apenas 10 cobres quando partiram. Conforme a noite avança, o grupo relembra suas aventuras dos últimos 10 anos, compartilhando histórias de inúmeras desventuras, como quando quase foram executados pelo rei, e quando Frieren caiu em uma armadilha de um baú mimético. Apesar dessas memórias, Mel diz que foi divertido, e está feliz por ter vivido essas aventuras com eles. Mel concorda com ele, mas Frieren não acha grande coisa, pois 10 anos para ela não são muito tempo. O grupo segue para apreciar a chuva de meteoros, que é um espetáculo que só acontece a cada 50 anos. Frieren conhece um lugar com uma vista melhor, mas Mel diz para ela aproveitar o momento, então Frieren promete levá-los lá na próxima vez. Mel ri, pensando que faltam 50 anos para isso, mas concorda que eles deveriam assistir juntos novamente. No dia seguinte, Frieren se prepara para partir e diz aos outros que continuará sua busca para coletar feitiços pelos próximos 100 anos, mas garante que irá visitá-los ocasionalmente. Vemos Frieren vivendo vários tipos de aventuras, e após muitos anos, ela está à procura do chifre de um dragão das sombras. Um homem idoso diz que não vê um dragão das sombras há mais de 30 anos, mas Frieren se lembra de como eles encontraram um no castelo do Rei Demônio. Descobrimos que já se passaram quase 50 anos, então Frieren acha que é hora de ver a chuva de meteoros novamente. Ela retorna à capital, mas ao ver Mel, ele agora é um homem idoso. Os dois relembram os velhos tempos, e Frieren pergunta sobre o chifre das sombras. Vemos que ele o guardou com segurança em sua casa, mas o chifre emite uma aura maligna. Frieren pensa que ele deveria ter mantido o chifre em outro lugar, mas Mel o vê como algo precioso que ela lhe confiou. Frieren envia o chifre através de um pássaro e admira a estátua deles na praça da cidade. Os dois se encontram com Eisen e Aida se surpreende que Frieren não tenha mudado nada. Ele acha que é cedo para ver a chuva de meteoros, mas Frieren diz que o lugar que quer mostrar a eles fica a uma semana de viagem. O grupo viaja junto, e Mel se lembra da jornada que compartilharam todos aqueles anos atrás. Ele agradece a Frieren por tê-los reunido novamente, e eles apreciam a chuva de meteoros juntos. Depois de um tempo, Mel falece. No serviço memorial, alguns aldeões falam sobre Frieren por ela não parecer triste, mas Aida e Eisen a defendem, dizendo que também não estão tristes. Durante o enterro de Mel, Frieren chora por ele, lamentando nunca ter realmente conhecido quem ele era. Após a cerimônia, Aida se prepara para retornar à sua casa na cidade sagrada. Ele comenta com Frieren que os hábitos de bebida de sua juventude finalmente o alcançaram e que essa pode ser a última vez que se veem. Frieren se pergunta se ele tem medo da morte, mas Aida tranquiliza dizendo que eles têm uma recompensa eterna no céu por terem salvado o mundo do Rei Demônio. Antes de partir, Frieren revela a Eisen que deseja entender mais sobre os humanos e o convida para se juntar a ela, dizendo que poderia precisar de um guerreiro, mas ele responde que até mesmo ele está ficando velho. 20 anos depois, nos arredores da cidade sagrada, Frieren se perde na floresta. Felizmente, uma jovem chamada Fern aparece para ajudá-la. Frieren conta à garota que está procurando por Aida, e, por coincidência, Fern é sua ajudante. Frieren se surpreende ao ver que Aida ainda está vivo, e ele pergunta por que ela veio visitá-lo. Ela responde que lhe deve muito e queria quitar suas dívidas antes que ele morra. Aida então pede a Frieren que aceite Fern como sua aprendiz, dizendo que ela tem potencial, mas Frieren recusa, pois pensa que aprendizes de magos muitas vezes morrem em batalha e não quer que a garota sofra esse destino. Aida oferece um raro livro de magia que dizem conter um feitiço de imortalidade e pede a Frieren que o ajude a decifrá-lo. Frieren diz que isso provavelmente levará 5 anos e pergunta por que ele tem medo da morte agora, ao que ele admite que estava apenas fingindo ser corajoso na última vez que se viram. Ele quer um pouco mais de tempo e, antes de partir, pede a Frieren que ensine Fern alguns feitiços. Frieren encontra Fern na beira de um penhasco e fica impressionada com o controle de mana da garota, pois ela escondeu tão bem sua energia mágica que até mesmo Frieren mal conseguiu detectá-la. Frieren explica que Aida disse a Fern que ela poderia se tornar uma maga se conseguisse destruir a rocha ao longe.
Fern lança seu feitiço, mas a magia desaparece antes de atingir o alvo, e ela se pergunta como pode melhorar. Frieren começa a ensinar a Fern os fundamentos da magia de longo alcance, explicando que pode levar anos para dominar essa técnica. Felizmente, Fern já possui um ótimo controle de seu mana, então avança mais rápido que a maioria dos aprendizes. Enquanto Fern continua praticando sua magia, Frieren se concentra em decifrar o livro de magia. Certo dia, Aida pergunta a Frieren sobre o progresso de Fern. Frieren responde que Fern está aprendendo rapidamente e garante a Aida que terminará de decifrar o feitiço antes que Fern se torne uma maga completa. Porém, Aida subitamente desaba e perde a capacidade de andar. Ele confessa a Frieren que é um milagre ele ter conseguido andar por tanto tempo, considerando sua idade, e Frieren o tranquiliza dizendo que acelerará a decifração do feitiço. Após algum tempo, Frieren pede a Fern para pausar seu treinamento e cuidar de Aida. Fern recusa, e, em um flashback, descobrimos que ela uma vez considerou tirar a própria vida após perder seus pais na guerra. No entanto, Aida interveio e compartilhou a história de um amigo que morreu sempre ajudando os outros. Ele percebeu que preservar memórias preciosas significava viver, e não se esconder do mundo, e encorajou Fern a viver e aprender a sobreviver. Depois que Aida salvou, Fern decidiu que a melhor maneira de retribuir era desenvolvendo habilidades para sobreviver. Tocada pela determinação de Fern, Frieren permite que ela continue seu treinamento enquanto trabalha para decifrar o feitiço. Após um longo período de treinamento, Fern finalmente consegue destruir a rocha distante. Enquanto isso, Frieren consegue decifrar o feitiço no livro, mas revela que o livro não continha nenhum feitiço de imortalidade, suspeitando que Aida talvez já soubesse disso o tempo todo. Aida confessa que o sábio teria usado o feitiço de imortalidade em si mesmo, se ele realmente existisse, e explica que seu principal objetivo era manter Frieren ocupada com a decifração do feitiço, para que ela pudesse treinar Fern até um nível competente, pois não queria que Fern ficasse em seu caminho quando ela finalmente aceitasse como aprendiz. Aida insiste para que Frieren saia daquele lugar com Fern, pois não quer que a garota passe pela dor de perder alguém novamente. Frieren fica emocionada e insiste que Fern se preparou para este momento, e que seria sábio para Aida passar seu tempo restante criando boas memórias com ela. Ao deixar o quarto de Aida, Frieren pergunta por que ele salvou Fern, e Aida revela que ele teria feito a mesma coisa. Eventualmente, Aida falece, e Fern agradece a Frieren por permitir que ela quitasse suas dívidas com ele. Frieren despeja álcool sobre seu túmulo como uma homenagem, antes de ambas continuarem sua jornada juntas. Frieren e Fern estão trabalhando em um campo de abóboras para um homem que as paga com magia popular em troca de chá. Fern nota que elas recebem feitiços estranhos como pagamento, mas Frieren revela que coletá-los é seu hobby. Fern acha que elas têm gostos diferentes em magia, mas Frieren discorda, dizendo que ambas amam magia. Em seu próximo trabalho, elas conhecem uma herbalista idosa que pede ajuda para limpar uma estátua de Emel. A velha compartilha uma memória de infância sobre como Emel a salvou de um monstro e expressa decepção pelo fato de a vila ter negligenciado a estátua dele após sua morte. Frieren critica Emel por se exibir ao concordar em fazer uma estátua de si mesmo, causando estresse ao escultor por 18 horas. Depois que elas terminam de limpar a estátua, a velha sugere adicionar mais cor ao redor da estátua. Frieren pede a Fern para fazer flores com sua magia, mas Fern lembra que Emel adorava flores Blue Moon, mas não consegue criar uma flor que nunca viu antes. Frieren pede à velha que as ensine como é a flor Blue Moon e onde encontrá-la em troca de sua ajuda. A mulher conta sobre a flor, mas observa que não a viu há décadas. As duas saem em busca da flor Blue Moon e, enquanto se preparam para procurar, Frieren se depara com alguns ratos de semente e promete libertá-los na natureza. Nos 6 meses seguintes, elas procuram incansavelmente pelas flores, mas não conseguem encontrá-las. Frieren volta para a herbalista e desabafa sobre como está frustrada com a intensa busca de Fern pelas flores Blue Moon. A mulher compreende os sentimentos de Frieren e lhe dá um saco de sementes de uma flor semelhante. Ela diz a Frieren que explique seu ponto de vista para Fern, reconhecendo que Fern pode ver as coisas de forma diferente por ser não humana. Frieren leva o saco de sementes para Fern e começa a falar sobre o quão frustrada está com a obsessão dela pelas flores. Mas antes que a conversa esquente, um rato de semente corre com o saco. Frieren usa sua magia para seguir o caminho do rato, e elas chegam ao topo da torre, onde Frieren e Fern descobrem um grande campo de flores Blue Moon. Frieren luta para entender completamente a paixão de Fern pela magia. Mas Frieren lembra que ela também escolheu a magia acima de tudo. Elas retornam à estátua de Amil, e Frieren a decora com as flores Blue Moon, e a velha agradece a elas por isso. Alguns anos depois, vemos Frieren e Fern caminhando por uma cidade, enquanto Frieren sugere se separarem para reunir suprimentos. Frieren se pergunta o que Frieren planeja comprar,
sabendo que ela tende a comprar itens desnecessários. Frieren acha que Frieren não gastará o dinheiro sabiamente, então decide segui-la. Frieren visita uma loja de acessórios, onde parece confusa, não sabendo o que comprar, e decide comprar uma joia antes de sair. Frieren decide voltar para a pousada, mas Frieren percebe que ainda não fez suas compras. Frieren corre para completar suas compras, mas acaba se atrasando para a pousada. Frieren sugere que elas sobrem sobremesa, então vão até a loja, onde ela diz a Frieren para pedir qualquer coisa que quiser, revelando que tem economizado dinheiro para esse momento. Frieren escolhe um pudim, e Frieren se lembra do momento em que Amil previu que ela teria a mesma sobremesa. Frieren pede desculpas a Frieren por não conhecer seus desejos, mesmo depois de tanto tempo viajando juntas. Ela entrega a Frieren o presente que comprou na loja de acessórios, e Frieren se lembra de que é seu aniversário. Ela abre a caixa e encontra um lindo grampo de cabelo dentro. Ela agradece a Frieren pelo presente e fica feliz que Frieren esteja tentando compreendê-la melhor. No dia seguinte, elas deixam a cidade, e Frieren pergunta a Frieren se há um propósito em suas viagens. Frieren explica que é principalmente para satisfazer sua curiosidade por novos feitiços, mas também quer relembrar as aventuras que teve com Amil. Na floresta, ambas se dedicam ao treinamento. Frieren solta um poderoso raio mágico em direção a Fern, que convoca um escudo para se proteger. No entanto, Frieren manipula o feixe e quebra o escudo de Fern, dizendo a ela que já tiveram o suficiente por aquele dia. Enquanto continuam sua jornada, Frieren informa Fern que tentar manter a magia de defesa sobre uma grande área pode drenar rapidamente seu mana, então sugere que ela convoque o escudo para proteger apenas partes específicas do corpo quando necessário. Fern se pergunta por que a magia de defesa consome tanto mana, e isso faz Frieren perceber que Fern não leu o livro de história da magia que lhe deu, então a orienta sobre a importância das teorias mágicas. Elas chegam a uma aldeia, onde conhecem um velho que reconhece Frieren instantaneamente. Ele se oferece para guiá-las até um demônio que aterrorizou a aldeia há 80 anos, antes de ser selado pelo grupo de Amil. Frieren revela sua intenção de destruir Kol, já que o selo se enfraqueceu com o tempo, mas não contou a ninguém sobre isso, então se pergunta como o homem sabia que ela estava vindo. Ele explica que Amil costumava visitar a aldeia todos os anos até sua morte, e durante uma dessas visitas, Amil mencionou que Frieren viria para destruir Kol quando o selo enfraquecesse. Ao chegar ao corpo de Kol, Frieren o toca e percebe que o selo agora está instável, então decide destruir Kol no dia seguinte. Mais tarde naquela noite, Fern pergunta a Frieren por que Kol foi selado em vez de ser morto. Frieren explica que Kol se tornará poderoso demais, pois havia desenvolvido uma magia mortal chamada Zaltrak. Essa magia poderia penetrar feitiços de defesa e decair qualquer matéria viva ligada, levando à morte de muitos aventureiros e magos. No dia seguinte, Frieren libera o selo, e Kol emerge, notando que se passaram 80 anos desde a última vez que viu Frieren. Ele pergunta sobre o Rei Demônio, mas Frieren lhe diz que o Rei Demônio já foi derrotado. Em uma tentativa de vingar o Rei Demônio, Kol libera seu ataque mais potente, o Zaltrak, mas Fern bloqueia-o sem esforço. Surpreendendo, Frieren revela que, nos 80 anos em que Kol esteve selado, os magos analisaram e desenvolveram contramedidas contra sua magia, tornando-a menos poderosa. Kol percebe que um escudo mágico consome uma quantidade significativa de mana, então começa a atacar rapidamente. No entanto, Fern emprega a estratégia de Frieren, usando o escudo para proteger partes específicas de seus corpos. Enquanto Kol está distraído, Frieren aproveita a oportunidade para acabar com ele, fazendo com que o corpo de Kol comece a se desvanecer. Após a batalha, os aldeões expressam sua gratidão, e Frieren reconhece o velho como o garotinho que costumava brincar com a sua saia. Ele revela que está feliz em vê-la novamente, dizendo que está contente por ter confiado nas palavras de Amil. No ano seguinte, Fern e Frieren chegam a uma praia, onde um velho explica as dificuldades de limpar a costa devido aos detritos, e oferece a elas um livro de magia, que ele afirma ter sido escrito pelo lendário mago chamado Flame como pagamento por sua ajuda na limpeza da praia. Depois que o homem se retira, Fern diz a Frieren que o livro é falso, e Frieren admite que já sabia, mas queria ajudar aqueles que precisam. 3 meses depois, Fern se acostumou a viver na aldeia. Quando ela volta para casa, encontra a casa em desordem e acorda Frieren, ajudando-a a se preparar para concluir suas tarefas diárias. Enquanto limpam, Frieren expressa suas opiniões sobre a desorganização e a preguiça de Frieren, se perguntando como ela conseguiu se encaixar na equipe de Amil. Frieren explica que ela só se meteu em problemas uma vez, mas eventualmente aprenderam a tolerá-la. Mais tarde naquele dia, o velho visita Fern e Frieren enquanto estão comendo, perguntando se terminarão a tarefa antes do festival de Ano Novo. Frieren garante a ele que estarão prontas a tempo, e o homem espera que ela esteja lá para testemunhar o nascer do sol.
No dia seguinte, Frieren revela que é uma tradição da aldeia assistir ao nascer do sol no dia de Ano Novo. Infelizmente, ela não teve a chance de ver devido ao seu mau sono. Fern e Frieren conseguem concluir a tarefa a tempo, e o velho convida Frieren para o festival de Ano Novo. Enquanto voltam para a pousada, Fern pergunta como Frieren planeja chegar a tempo para o nascer do sol. Frieren diz que ficará acordada a noite toda para garantir que não perca, mas acaba adormecendo. Frieren acorda a tempo e consegue tirar Frieren da cama. Elas assistem ao nascer do sol, mas Frieren não compreende bem a beleza dele. No entanto, quando vê o quanto Fern aprecia a vista, começa a gostar também. Em um flashback, vemos Aida orando em algumas lápides que pertencem à família de Izon. Aida acredita firmemente que boas ações devem ser recompensadas, revelando que acredita na existência do céu. No entanto, Frieren é cética, mencionando que a magia não conseguiu contatar os mortos, então não tem razões para acreditar no céu ou na vida após a morte. Vemos Izon orando na mesma lápide, quando Frieren e Fern se aproximam por trás dele. Ele fica surpreso ao ver Frieren levando uma aprendiz e pergunta o que ela pode fazer por ele. Izon menciona que fez a mesma pergunta a Aida no passado, revelando que ele e Aida costumavam se comunicar por cartas quando Aida estava vivo. Izon leva-as a um certo local, revelando que Aida previu que elas encontrariam as notas de Flame naquela área. Frieren acha que deveriam verificar todas as grandes árvores da floresta, mas Izon sabe que isso levará muito tempo, e Fer não gostaria disso, porque os humanos têm uma expectativa de vida curta. Para evitar desagradar Izon, eles começam a busca imediatamente, continuando a procura por vários dias, até que Fern descobre outra grande árvore. Enquanto se dirigem para essa árvore, Frieren pergunta a Izon por que ele está tão determinado a encontrar as notas. Izon explica que está fazendo isso em benefício de Frieren, pois as notas são rumores que contêm feitiços que permitem a comunicação com os mortos, o que poderia dar a ela a chance de falar com Aida mais uma vez. No entanto, ela parece desinteressada em sua oferta. Quando chegam à árvore, Frieren percebe que ela pertenceu ao seu mestre, Flame. Descobrimos que Flame disse a Frieren para retornar a essa árvore sempre que ela se arrependesse de não ter conhecido alguém adequadamente. Ela abre uma porta e encontra um livro que fala sobre como se comunicar com os falecidos. O livro revela que todos os falecidos estão no céu, localizado no continente do norte. Frieren também menciona que o castelo do Rei Demônio está no céu, e Izon lembra a Adi que ela prometeu fazer qualquer coisa que ele quisesse, então ele pede que ela encontre o céu e fale com Emil. Ela concorda, mas menciona que nem mesmo quer ir até lá. Frieren adormece em uma carruagem, enquanto Izon pergunta a Fern o que ela pensa sobre Frieren como mestra. Ela explica que inicialmente se juntou a Frieren para encontrar feitiços estranhos, mas aprendeu a entender o quanto Frieren amava seus companheiros anteriores. Ela acha que Frieren não gosta dela e que a tomou como aprendiz apenas por causa da promessa que fez a Aida. Fern considera que ela é uma pessoa estranha, e Izon lembra que Frieren lhes disse que não aceitaria aprendizes devido à sua expectativa de vida mais curta. Izon acredita que Frieren é uma boa mestra, mas decide não acompanhá-los por causa de sua idade avançada, dizendo que os atrasaria. Antes de Fern partir, ele aconselha a se preparar, pois a jornada levará uma década. Em um flashback, temos um momento caloroso entre Aida e Fern. Ele lhe diz para ser uma boa garota e avisa brincando que, se ele encontrar seu fim, voltará para assombrá-la se ela for travessa. Fern pergunta se ele a visitará se ela se tornar uma encrenqueira, mas Aida corrige, assegurando que irá visitá-la se ela for boa. De volta ao presente, vemos Fern dormindo na carruagem, enquanto Frieren diz a ela que estão se aproximando de uma aldeia. Ao chegarem, encontram um aldeão que os alerta sobre um perigoso desfiladeiro nas montanhas, informando que há rumores de fantasmas sequestrando viajantes que passam por lá. Fern e Frieren decidem investigar as alegações da mulher e descobrem que muitas pessoas encontraram os fantasmas de seus entes queridos falecidos. Frieren pensa que esses encontros são obra de um demônio superior e sugere que deveriam evitar esse caminho perigoso, mas Fern insiste em ajudar as pessoas destruindo esse demônio. No dia seguinte, eles se dirigem para o desfiladeiro montanhoso, e Fern acha que magia de ilusão está sendo usada naquela área. Frieren acredita que é obra de um demônio notório, conhecido por suas ilusões que imitam a aparência de entes queridos para levar as vítimas a armadilhas perigosas. Frieren observa que essas ilusões podem ser desfeitas com ataques mágicos ofensivos fortes, mas sabe que será difícil atacar a imagem de seus entes queridos, perguntando a Fern se ela pode fazer isso. Frieren compartilha uma experiência pessoal, recordando o momento em que teve que abater uma ilusão de seu amado mestre, algo que não foi fácil de fazer. À medida que avançam mais fundo na floresta, a névoa se torna mais densa, e Frieren revela que estão perto da criatura. Fern vê uma ilusão se escondendo atrás dela,
que a informa que decidiu visitá-la porque ela é uma boa garota. Frieren percebe que Fern está lutando e decide ajudá-la, mas uma ilusão de Amil aparece repentinamente. Ela considera isso incomum, pois normalmente vê seu mestre quando encontra uma ilusão. Frieren usa um poderoso feixe mágico para destruir a ilusão. A magia poderosa dissipa a névoa, revelando o demônio por trás das ilusões. Aproveitando a oportunidade, Fern dá o golpe final, derrotando o demônio responsável pelas ilusões. Com a poeira assentando, Frieren encoraja Fern a continuar avançando, lembrando-a de que agora estão no caminho certo para encontrar o verdadeiro Aida. Eles encontram um dragão descansando em um desfiladeiro, e Frieren identifica a criatura como um dragão solar, alertando Fern sobre sua reputação temível por derrotar numerosos aventureiros. Ela aponta para um livro mágico e diz que está atrás dele. Fern libera uma poderosa explosão mágica, esperando destruí-lo, mas não tem efeito, e o dragão desperta de seu sono. Frieren sugere a retirada e começa a correr, deixando Fern para trás. Fern alcança, mas Frieren propõe que voltem para atacar o dragão, afirmando que devem conseguir derrotá-lo eventualmente. Fern não quer fazer isso, então Frieren decide procurar ajuda de um guerreiro. Ela recorda uma história contada por Aizen sobre um de seus aprendizes chamado Stark, que reside na região. Elas se dirigem a uma aldeia próxima em busca de Stark, e Fern fica maravilhada com a paz da aldeia, apesar da presença do dragão nas proximidades. Ela pergunta a Frieren por que ela quer o livro mágico, e Frieren explica que é um feitiço que permite ver através das roupas, afirmando que pode ser útil para detectar armas escondidas. A conversa delas é interrompida por uma idosa, que informa que Stark está ansioso para conhecê-las. Ao chegarem ao local de Stark, a velha lhes conta sobre um incidente de 3 anos atrás, quando o dragão solar atacou a aldeia. Ela elogia Stark por ter enfrentado o dragão e expulsá-lo. Ao chegar, Frieren se apresenta a Stark, que pede à idosa que lhes dê privacidade. Frieren pede ajuda a Stark, explicando que, se ele conseguir manter o dragão ocupado por 30 segundos, ela poderá destruí-lo. No entanto, Stark pergunta a Frieren se ele realmente precisa fazer isso. Essa pergunta confirma a suspeita de Frieren, e ela pergunta a ele se ele tem alguma experiência lutando contra dragões no passado. Ele diz que não e revela a verdade por trás de sua reputação. Ele confessa que, quando enfrentou o dragão, ficou paralisado de medo, não conseguindo agir, mas o dragão o poupou e partiu da aldeia, enquanto os aldeões começaram a elogiá-lo por ter expulso o dragão. Apesar disso, Frieren informa Stark que ele tem até o dia seguinte para se preparar para a batalha com o dragão. Mais tarde naquela noite, enquanto Frieren e Fern desfrutam de uma refeição em um restaurante local, o pessoal expressa sua admiração por Stark, elogiando-o por salvar a aldeia. Fern permanece impassível e o rótula como covarde, mas Frieren a lembra de sua própria retirada do dragão, levando-a a reconsiderar seu julgamento. Elas retornam à pousada, mas Frieren detecta um som incomum, e Fern acredita que provavelmente é Stark, sugerindo que a mestre verifique. Em seu quarto, Frieren reflete sobre a conversa que teve com Aizen no passado, na qual ele mencionou que treinou Stark, transformando-o em alguém capaz de proteger os outros. Enquanto isso, Frieren se aproxima da fonte do barulho misterioso e descobre que é resultado do treinamento incessante de Stark, responsável pela enorme rachadura na rocha. Ela pergunta por que ele ainda está treinando, pensando que ele não pretende lutar contra o dragão, mas ele responde que os aldeões estão felizes porque acreditam que ele os está mantendo seguros. Ela se pergunta se ele vai lutar contra o dragão se ele atacar a aldeia, e ele revela que tem medo de morrer, mas deseja viver à altura de sua reputação como o herói da aldeia. Stark revela que Aizen o feriu no passado, acreditando que isso deve ser porque ele é uma decepção. Frieren acredita que Stark se manterá firme, contando a ele sobre seu primeiro embate com o monstro, quando sentiu medo e começou a correr. Mas quando percebeu que não poderia escapar, reuniu coragem para derrotar o monstro. Fern chama Stark de covarde, mas acredita em sua determinação de proteger a aldeia, então pensa que ele conseguirá enfrentar o dragão. No dia seguinte, elas percebem que Stark não está em lugar nenhum, então se preparam para lutar contra o dragão sozinhas. Mas naquele momento, Stark chega de repente, dizendo que vai manter o dragão ocupado por alguns segundos, embora ache que pode acabar morrendo. Eles se dirigem ao dragão, e Fern percebe que Stark está tremendo, dizendo a ele que ele é igual a Aizen. Descobrimos que quando Aizen encontrou monstros poderosos, ele também sentiu medo, mas acredita que o medo não é algo ruim, afirmando que é a razão pela qual chegou tão longe. Stark se aproxima do dragão enquanto percebe que a determinação é tudo o que precisa. Fern observa que o dragão está cauteloso, confirmando sua suspeita de que, na verdade, o dragão tem medo de Stark. Ele avança em direção ao dragão, desviando de seus ataques à medida que se aproxima,
e descobrimos que Eisen atacou Stark porque tinha medo de quão poderoso seu aprendiz se tornará. Stark despedaça as garras do dragão e se agarra a ele enquanto começa a voar, fazendo com que ele perca a firmeza. O dragão se prepara para soltar fogo, mas Stark entrega um ataque devastador, esmagando-o contra o chão. Ele grita para Fern disparar, mas Frieren a detém, dizendo que ele acabou de matar o dragão. Stark fica surpreso por ter conseguido fazer isso sozinho, e Fern o elogia, dizendo que ele superou suas expectativas. Eles pegam o livro do ninho do dragão e, em seguida, vão para a floresta, onde Frieren pergunta a Stark o que ele planeja fazer a seguir. Ele sabe que Eisen quer que ele se junte ao grupo deles, então diz que vai acompanhá-las. Mais tarde, eles chegam a uma cidade e estão prestes a entrar na Terra do Norte, mas o capitão da guarda os para em um ponto de controle, dizendo que ninguém é permitido entrar, porque os monstros estão ativos. Eles acham que o capitão foi rude, mas Frieren sabe que ele estava apenas fazendo seu trabalho, e que deveriam estudar magia enquanto esperam a abertura do ponto de controle. Fern ouve uma conversa em que um homem diz que pode levar anos para o ponto de controle abrir, sabendo que a situação é bastante crítica. Stark pede sua sobremesa favorita, que costumava ter com Eisen, percebendo que ele cresceu. Fern se junta a ele, dizendo que pode levar anos até que o ponto de controle abra, então eles pensam em encontrar uma maneira de passar por ele. Stark considera voar sobre o muro, mas Frieren revela que uma barreira os impedirá de sair. Ele pergunta por soluções na cidade, mas logo percebe que a segurança está muito rigorosa. Intrigada, Frieren questiona por que ele está se esforçando tanto, e Stark explica sobre Eisen, que costumava compartilhar suas aventuras e como ele agora está velho demais para viajar. Assim, Stark acredita que deve experimentar essa aventura e compartilhá-la com Eisen antes que ele morra. Enquanto isso, eles avistam Frieren se escondendo em um beco, achando que está sendo perseguida. Eles se juntam a ela, mas o capitão da guarda os encontra, implorando por perdão. O governador, reconhecendo Frieren, pede desculpas e imagina que estão ali para ajudar com a situação no norte, permitindo que passem pelo ponto de controle. Todos assistem enquanto eles deixam a cidade, mas Frieren expressa que não gosta desse tipo de tratamento. Quando o portão se abre, Frieren relembra como essa cena é semelhante ao início de sua aventura com Eisen e os outros, pensando que estão prestes a começar outra jornada. Mas é aqui que este vídeo termina. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.